A seguir, Hora da Notícia. Fique atento ao prazo. Amanhã é o último dia para declarar o imposto de renda. Qual é o espaço que a inovação e a tecnologia têm no governo do estado e o papel dela como base de conhecimento? É isso que nós vamos saber na entrevista ao vivo com o secretário estadual da pasta, Luiz da Cunha Lambe. Veja como será a primeira feira de emprego e capacitação promovida pela CISA. E ainda o Dia Internacional da Educação, celebrado ontem, é oportunidade de reflexão sobre esse assunto. Por isso, a gente começa hoje uma série de entrevistas sobre o tema. Nossa primeira convidada é a coordenadora da área de Fundamentos Pedagógicos, professora Rosimar Schinsani. Hoje é segunda-feira, é 29 de abril, é a Hora da Notícia. Termina amanhã o prazo para a declaração do imposto de renda. Hoje pela manhã, a Receita Federal anunciou que mais de 6 milhões de pessoas ainda não tinham feito a declaração. A multa para quem entregar fora do prazo é de no mínimo R$ 165. Lembrando que a declaração ela é obrigatória para quem recebeu em 2018 valores acima de R$ 28.500. O prazo de entrega termina às 11 horas e 59 minutos de terça-feira. Este ano, a Receita recebe a declaração de 30 milhões e meio de contribuintes. O Hospital de Clínicas de Passo Fundo, o antigo hospital da cidade, vai oferecer o serviço de doulas na hora do parto. A novidade foi apresentada aos pais no curso de gestantes. Laura já ensaia os cuidados com o bebê. Nos braços, um bicho de pelúcia, mas logo, logo vai estar com Gonçalo. O bebê está com 31 semanas de gestação. Ela e o marido participam do curso de gestantes do Hospital de Clínicas. A gente fica pensando o choro, como que a gente vai identificar o choro, como vai ser o primeiro banho em casa, o cordão, a roupinha, como que a gente vai vestir, como se vai estar com frio, se vai estar calor, a gente não sabe. São muitas expectativas com um novo serzinho no mundo. Então, com o curso está sendo muito gratificante, porque a gente está aprendendo muito, tirando muitas dúvidas com os médicos que estão sempre dispostos a nos responder, né? E Rodrigo acompanha tudo. O pai, então, é muito importante e aqui no curso foi uma das coisas que me surpreendeu, foi isso. Eles trazem sempre o pai para perto. Ela acorda de noite, eu acordo junto. Ela se mexe na cama, eu me mexo junto. Então, tem a presença do pai em todos os momentos. No terceiro dia de curso, foram apresentados os cuidados com a alimentação da mãe durante a gestação e a amamentação. O curso de gestantes é realizado 3 vezes por ano aqui no Hospital de Clínicas. Em cada curso são 3 encontros, onde os pais recebem informações sobre a gestação, parto, pós-parto, amamentação e sobre os cuidados com o bebê. Todo encontro tem expectativas e eles saem daqui com uma bagagem muito grande, um conhecimento enorme, também com muita segurança até para os avós, para os padrinhos que estão acompanhando a gestação para cuidar do bebê. No curso também foi apresentada uma novidade aos pais. A partir do mês que vem, o hospital vai oferecer doulas para acompanhar os partos. São 2 técnicas de enfermagem já do serviço com formação em doula. É importante porque a doula é uma profissional atendente ao parto. Ela vai trabalhar mais a questão psicológica, a questão física, o apoio para o pai também nesse momento importante, até porque a gente dispõe do acompanhante que é gestante, gostaria que estivesse ao seu lado durante todo o pré-parto, o parto e o puerpério. A Universidade de Passo Fundo recebe hoje o secretário estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luiz da Cunha Lambe, para a aula inaugural do programa de pós-graduação em computação aplicada.
O secretário também terá outras atividades na instituição e na cidade. Nós, é claro, aproveitamos a sua presença para conversar um pouco sobre os projetos da secretaria. Seja muito bem-vindo, secretário, à Hora da Notícia, em especial à Universidade de Passo Fundo. Muito obrigado, é um belíssimo campus, uma belíssima cidade. Secretário, num estado com extremas dificuldades financeiras como é o nosso, qual é o papel da sua secretaria, que volta então ao status de secretaria, antes estava ligada a outra pasta no governo passado, e que tem à frente uma pessoa com tanto conhecimento técnico e tanta formação como é o seu caso? Bom, a secretaria foi recriada então como Secretaria de Estado de Inovação, Ciência e Tecnologia pelo governador Eduardo Leite, e justamente é um momento muito importante porque nós estamos num século onde a economia é fortemente baseada na tecnologia. As maiores empresas mundiais de valor de mercado são empresas de base tecnológica, ou seja, base de conhecimento. E nós temos que fazer uma evolução na nossa matriz econômica para agregar mais tecnologia, mais conhecimento às nossas atividades econômicas e também para gerar atividades de empreendedorismo baseados em modelos para essa nova economia do século XXI. Bom, esta área volta a ser uma secretaria própria, mas ela irá interagir com as demais secretarias do governo. Perfeito. Nós temos uma grande interação com as diversas secretarias do governo, porque todos os setores do Estado estão alinhados a esse modelo de desenvolvimento proposto pelo governo, que é um modelo de transformação, de evolução da nossa matriz econômica. Nós temos vários casos de sucesso, o nosso agronegócio é um deles, a nossa indústria metal-mecânica é um outro exemplo belíssimo, mas nós necessitamos de desenvolver outros setores da economia também baseados na tecnologia, baseados no conhecimento, além dos serviços oferecidos ao cidadão. E de que forma, então, seria possível transformar essa matriz produtiva que hoje depende muito do agronegócio? Perfeito. Na verdade, o que nós temos é uma grande base instalada de conhecimento. Aqui mesmo em Passo Fundo nós temos várias instituições de ensino, várias instituições de ensino superior que produzem, que formam alunos de altíssimo nível. A esses alunos nós temos que ajudar a construir os seus empreendimentos de base científica e tecnológica. Nós temos que constituir um ecossistema de inovação no Estado para que nós sejamos uma referência nacional e internacional nessa economia da inovação que é a economia do século XXI. Secretário, qual é o papel, a importância da FAPERGS nesse processo? A FAPERGS é muito importante como fomentador da ciência, da tecnologia e da inovação. Se no passado o fomento era restrito a apoiar projetos universitários, hoje em dia a FAPERGS apoia projetos universitários e parcerias também entre projetos de pesquisa acadêmicos e projetos tecnológicos das empresas, das organizações da sociedade. Ou seja, a FAPERGS apoia esse desenvolvimento baseado na inovação que nós queremos construir aqui no estado do Rio Grande do Sul. Quais são as suas principais metas para este primeiro ano de governo, tendo em vista a dificuldade econômica e a questão financeira, a gente sabe que também interfere? Perfeito. Mais do que pensar nas dificuldades econômicas, nós estamos planejando uma transformação da nossa economia fundamentada na inovação, no conhecimento, na tecnologia. Para isso, nós queremos transformar as diversas regiões desenvolvidas do Estado em polos regionais de inovação, para que a inovação e o conhecimento se espalhem por todo o Estado do Rio Grande do Sul. Assim como, por exemplo, o Estado de Santa Catarina fez um trabalho ao longo de uma década da transformação da sua matriz econômica para uma matriz voltada na inovação, nós queremos fazer isso no Rio Grande do Sul porque isso está alinhado ao que acontece na economia mundial, nos países que hoje em dia são referências para todos nós como modelos de desenvolvimento. O desenvolvimento é baseado no conhecimento, é baseado na inovação, ou seja, é baseado na capacidade, nos talentos das pessoas desses países, dessas regiões. E nós temos, sim, muitos talentos aqui no Rio Grande do Sul que podem, sim, ser estimulados a trabalharem e abrirem os seus negócios, os seus empreendimentos aqui no estado. Bom, um pouco disso já acontece aqui dentro da universidade, por meio dos 3 polos existentes na instituição e que fomentam e dão oportunidade a esses novos negócios. Perfeito. Essa região norte do estado, aqui em Passo Fundo, é um exemplo de desenvolvimento. Nós temos uma universidade integrada com a sociedade, nós temos o Parque Tecnológico, que é um belíssimo exemplo do que pode ser feito a partir do conhecimento gerado nas instituições de ensino. No mundo inteiro, as universidades têm um papel
preponderância na geração de oportunidades. Por que isso não pode ser feito também no Brasil? Aqui em Passo Fundo, o PF dá um exemplo daquilo que é feito a partir do conhecimento acadêmico em parceria com as empresas que querem ser competitivas no mercado nacional e internacional. Secretário, bem rapidinho aqui, o tempo está esgotando. Que mensagem é essa que o senhor traz logo mais à tarde nesta aula inaugural? A mensagem para os estudantes é que eles têm que se dedicar aos seus estudos, porque esse é um século, é uma era baseada no conhecimento em que o talento, o conhecimento técnico vai ser preponderante sobre qualquer outro valor na sociedade. Quanto mais tu te dedicares ao teu desenvolvimento profissional, a construires a tua formação, melhor serão as tuas oportunidades na tua vida. Que bacana. Secretário, muitíssimo obrigada. Uma boa agenda aqui em Passo Fundo. Um grande prazer estar nessa cidade pujante, que é um exemplo para todo o estado. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Obrigada. É o quadro Fatos chegando, como acontece todos os dias aqui no Hora da Notícia. A informação de hoje é local. Zumar, a Câmara de Vereadores vota hoje o projeto que atualiza a base de cálculo do IPTU? Isso mesmo, Thaís, mas antes disso, reforçar o que o secretário falou. Conhecimento é tudo, não é? É a moeda dos próximos anos aí. Mas o município de Passo Fundo estima aumentar em 12 milhões de reais a arrecadação com o IPTU, caso a Câmara de Vereadores aprove o projeto que atualiza a base de cálculo do imposto. O valor é menos do que o município gasta com uma folha de pagamento dos servidores, mas necessário, segundo a Secretaria de Finanças. O projeto será votado nesta segunda-feira, agora à tarde, em regime de urgência. Ele já tranca a pauta das sessões plenárias desde a semana passada em função disso. Foi também na semana passada que os vereadores reuniram as comissões para dar os pareceres. 3 foram favoráveis e uma contrária. O IPTU é formado por 2 bases de cálculo, os valores do terreno e da área construída. O que o Executivo está propondo é atualizar apenas a base do terreno, atualizando em 40% o valor. Pela proposta do total de 97 mil terrenos com base de cálculos defasadas desde 1994, 41 mil deles pagarão cerca de R$ 120 por ano a mais de IPTU. Os valores que ficarem acima disso pagarão de forma escalonada. A sessão da Câmara começa às 3 da tarde e amanhã a gente traz o resultado aqui. Com certeza. Deixa eu aproveitar e te perguntar, na tua agenda, tu consegue ter tempo de dar um pulinho na Feira do Produtor, Zumara? Ah, eu consigo, porque eu adoro a Feira do Produtor de Passo Fundo, viu? Tu sabe quem foi passear por lá? O seu Nico. Ah. A gente vai mostrar daqui a pouco. Obrigada, viu, Zumara? Boa semana. Obrigada. O seu Nico é aquele gaúcho de Passo Fundo que traz humor na segunda-feira. Ele foi até a Feira do Produtor e a gente mostra depois do intervalo. Se você é professor e quer ser um agente de leitura, participando da 17ª Jornada Nacional de Literatura e da 9ª Jornadinha, fica atento para essa oportunidade. Olha só, estão abertas as inscrições para a 3ª edição do curso A Leitura Multiplicada, a formação do agente de leitura. As inscrições são de graça e podem ser feitas nesse endereço que aparece aí na tela. O primeiro encontro vai ser no dia 6 de maio. De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego no país já alcança a marca de 13 milhões de pessoas. Foi pensando nisso que a CISA organizou a primeira Feira de Emprego e Capacitação. Quem tem as informações é a jornalista Júlia Poça. A primeira feira de emprego e capacitação da CISA acontece aqui no Parque da Gari no dia 1º de maio, o Dia do Trabalho. E quem fala comigo sobre isso é a Renata Bose, que ela é a diretora da CISA Talentos. Renata, vamos falar um pouquinho então sobre como essa feira vai funcionar, quem pode participar, como é que vai ser tudo aqui no Parque da Gari?
Perfeito. A feira irá iniciar às 14 horas, com término às 17 já previsto. Nós teremos pessoas que estarão preenchendo, auxiliando as pessoas a preencherem o seu currículo e também estaremos oferecendo cursos de capacitação. São oferecidos pelo Senai e também por outras empresas. Então é uma oportunidade de também fazer o cadastro para esses mini cursos de qualificação profissional. Perfeito. E as empresas que quiserem, né, disponibilizar suas vagas, elas procuram a CISA, certo? Exatamente. As empresas podem procurar a CISA até a terça-feira. A gente está com várias vagas em aberto e podem se cadastrar até na terça-feira. Perfeito, Renata, muito obrigada. Bom, é isso aí. Lembrando que as vagas elas vão ser disponibilizadas exclusivamente aqui no Parque da Gari durante a feira, que começa às 2 e vai até às 5 da tarde. Voltamos ao estúdio. A semana começou com temperatura mais baixa e muita neblina aqui na região. Vamos ver agora como fica o tempo para os próximos dias, incluindo já o feriado de quarta-feira. A previsão do tempo para terça-feira é de céu nublado com bastante nuvens e não tem chuva em Passo Fundo. A mínima fica na casa dos 10 graus e a máxima chega a 21. A quarta-feira terá sol com aumento de nuvens pela manhã e possibilidade de chuva à tarde. Mínima de 14, máxima de 23 graus. Segunda-feira é dia de Universidade Aberta aqui na UPF-TV e o programa dessa semana vai falar sobre um projeto de extensão da universidade que busca inserir o estudante de medicina nas diversas áreas médicas. O programa vai ao ar então hoje às 8 da noite e ele repete amanhã às 8h30 da noite e também na quarta-feira às 10 horas da noite. A educação, ela é fundamental na formação dos indivíduos. É por meio dela que nos tornamos cidadãos e compreendemos o nosso papel no mundo. Diante da dimensão, da importância desse assunto, a gente apresenta a partir de hoje, aqui no Hora da Notícia, uma nova série de entrevistas, agora com foco na educação. Para começarmos a entender o alcance desse tema, nós convidamos a professora da Faculdade de Educação da UPF, coordenadora da área de Fundamentos Pedagógicos, Rosimar Schinsani, professora, doutora, seja muito bem-vinda ao Hora da Notícia. Obrigada, Thaís. E eu quero lhe pedir para continuar essa fala que eu iniciei há pouco. Qual é o papel da educação na vida de uma pessoa? Então, veja, nós temos hoje dois papéis fundamentais na educação. O primeiro é a transmissão de conhecimento intergeracional. Nós educamos para que as gerações mais jovens tenham acesso aos conhecimentos já acumulados, aquilo que a gente já sabe. Então, é para isso que nós educamos. E a segunda leitura é, nós educamos para socializar os indivíduos. É importante que os sujeitos possam conviver democraticamente em espaços que sejam coletivos. As pessoas possam frequentar os mesmos espaços, ter a mesma base de informações, e é para isso que nós educamos. Quando você fala em educação e nós educamos, professora Rosimar, a gente está falando não só da educação da escola, mas também da educação que a mãe, o pai e que a família também tem por obrigação, como premissa. Perfeito. Olha só, são duas instituições basilares, a escola de um lado e a família do outro. Quando a gente fala em educação, nós estamos falando de um todo mais abrangente. Várias instituições educam, inclusive eu costumo dizer para os meus alunos, a rua educa, o clube educa, a igreja educa. Vários espaços sociais também fazem o ato educativo. Quando a gente fala em escolarização, aí nós estamos falando de uma educação mais sistematizada, uma educação dentro de uma instituição escolar. Que ensina português, matemática, ciências, geografia e tudo mais que a gente conhece. Exatamente. Todos os conteúdos que estão disponíveis aí no cenário dessa transmissão intergeracional que eu falava antes, né? Para o sujeito ter acesso a essa gama de conteúdos que a humanidade já acumula. Agora, se a educação é tão importante assim, tanto com relação àquilo que se aprende em casa, na rua ou na escola, por que em muitas situações ela não é encarada como uma prioridade? Olha só, nós temos um jargão na área da educação que diz que educação não dá voto. Infelizmente,
em algumas realidades isso acaba sendo uma verdade. Isso se tratando de política. De política, a partir exatamente. daquele entendimento que talvez o asfalto possa dar mais voto ou outras questões. Exatamente. Aquilo que eu posso mostrar para o pai, para a mãe, talvez tenha mais peso, e eu não estou dizendo que não tenha, mas muitas vezes assume um peso muito maior do que um professor bem formado, do que um professor satisfeito com o seu trabalho, do que um conteúdo e um currículo que sejam efetivos para aquela criança. Então, muitas vezes, o pai, a mãe, eles acabam ficando na primeira visualização do fenômeno, aquilo que eles enxergam, e deixam de lado situações que para nós, professores, são muito importantes, né? E isso acaba gerando esse desconforto, esse pouco apreço pela educação formal escolarizada. Bom, há pouco a gente ouvia o secretário de Ciência e Tecnologia falando quanto conhecimento faz a diferença, saber é poder e a gente vai viver isso nesse século. O que a gente pode comemorar então, já que ontem era o Dia da Educação e a gente vai falar sobre esse tema a semana inteira? Bom, eu acredito que sem a educação não se faz nada. Mesmo a fala do secretário sendo bastante enfático em relação ao conhecimento, quem tem o condão de transmitir esse conhecimento para as novas gerações, insisto, é o professor. O professor é formado para isso, ele se especializa para isso. Então, essa sociedade do conhecimento, ela depende muito do professor. Então, o que nós temos a comemorar? Nós temos a comemorar uma sociedade que está em modificação, como sempre, é uma sociedade histórica, né? Mas uma sociedade que precisará tempestivamente aprender a valorizar o professor. Só um dado para a cada um professor que está chegando no magistério, eu tenho 4 professores se aposentando. Então veja que eu terei em pouco tempo aquilo que a gente tem chamado de apagão docente. Ou seja, nós, sociedade, valorizamos o professor e a educação ou fatalmente entraremos em colapso. A informação pode ser interpretada da seguinte maneira, pensando em mercado de trabalho. Teremos ótimas oportunidades daqui para frente, certamente melhores do que as que já existem. É verdade. Para quem desejar ser professor. Com certeza. Professor, olha, é uma pena, o nosso tempo aqui acabou. A gente vai seguir esse papo amanhã. Nós vamos receber aqui no Hora da Notícia a diretora da Faculdade de Educação da Universidade de Passo Fundo. Professora, muitíssimo obrigada. Uma boa semana para ti. Obrigada. Bom, e a UPF está oferecendo um curso de extensão sobre astronomia no ensino fundamental. O curso busca integrar os acadêmicos do curso de Física e os professores da Educação Básica em oficinas que vão envolver estudos e também eles vão confeccionar equipamentos. As inscrições você pode fazer no portal da UPF até o dia 5 de maio. Você busca lá a seção Agenda. Toda segunda-feira a gente traz aqui no Hora da Notícia as histórias do seu Nico, um gaúcho de Passo Fundo. Hoje ele vai contar como foi sua visita à Feira do Produtor. Dá só uma olhada. Olá, gente bonita, aqui é o seu Nico para a Hora da Notícia na UPF TV. Hoje vim visitar a Feira do Produtor em Passo Fundo e olha quem eu vejo aqui, meu quase vizinho, o Gelson Badalotti, que está aqui vendendo os produtos dele, ele que é lá de São Valentim. Tudo bom, Gelson? Tudo bom. Como é que tá as vendas aí dos produtos, homem de Deus? Agora, ultimamente, nos tempos agora, tá bom. Mas que beleza, o que o pessoal mais compra, mais procura aqui? Mas olha, a verdura é o que a gente mais vende aqui na feira. É livre de agrotóxico, é isso? É livre de agrotóxico e é produto natural. A gente colhe no dia para vender aqui na feira. Isso é uma baita diferença para você que está em casa. Olha, um produto colhido no dia, fresquinho, sem veneno, sem nada. Isso é muito bom, não é? É bom. E a gente convida o consumidor a comparecer na feira comprada do agricultor. Quando é que abre a feira? Todos os dias ou tem algum dia específico da semana e que hora abre? É na segunda e na quarta a partir do meio-dia. Sábado de manhã até o meio-dia.
Mas aí, pessoal, agora vocês estão sabendo que hora que é para vir aqui na feira do produtor comprar o produto direto do agricultor, rapaz. Tudo bonito demais, tudo saudável, é ou não é? Me fala, por que você vem aqui na feira do produtor? Você gosta dos produtos aqui? É diferente? Os produtos aqui. Na segunda-feira tem pouca opção, mas nos quarta e sábado é maravilhosa. O que você mais compra aqui, querida? A parte de verdura. A verdura, legumes é ótimo. Mas que beleza! Como é que tá, meu amigo? Tudo bem. Como é que é o nome do senhor? Valdir. Seu Valdir, você é da onde? Santo Antão. Ah, meu vizinho ali de Santo Antão, eu sou ali de Bom Recreio. Que bonito, hein? Saber que tem mais um vizinho aqui na feira do produtor vendendo produtos bonitos, orgânicos, natural. É isso aí mesmo? É isso aí. E os produtos são bons mesmo, é coisa boa. De primeira. E o que é que o pessoal mais procura aqui? Quase todos os produtos que nós trouxemos, vendemos muito bem. Qual é os dias que tem mais movimento, então? É na quarta e no sábado. Essas foram as informações de hoje. Esse programa repete à noite em 2 horários, às 7h30 e às 10h30. Obrigada pela sua companhia, um ótimo início de semana e até amanhã.